E aí eu trago aqui a Lei de Little, né? Algo que nós estudamos naquela época e que nos ajudou muito, o que foi um pouco difícil e por nossa parte, de entender que era necessário, para reduzir o lead time, fazer a redução aí, a limitação da fila, né? Então, Little, o professor Little, ele fez esse estudo que ou você limita a fila, né? Ou você, perdão, aumenta a capacidade. Nós não tínhamos um aumento no orçamento. O cliente não, não nos deu essa opção de aumentar a capacidade, né? Ou seja, colocar mais, quem sabe, mais desenvolvedores ou mais testadores na equipe, né? Tanto do nosso lado como do lado deles. Apesar da transformação, da fusão da empresa, o número de pessoas nos projetos que nós estávamos envolvidos não foi mudado. Então, o desafio realmente era reduzir esse tempo de espera, mas sem também mudar ali o orçamento, sem aumentar o orçamento. Então, o que nós podíamos fazer? A única coisa que nós podíamos fazer em relação à lei de Little era ali fazer a otimização do nosso fluxo através do processo de limitação de WIP, né? E aqui eu trago o modelo Satir, né? Essa imagem aqui ao longo do tempo, né? No primeiro ano foi jogado o problema, né? O cliente falou, vocês dizem que estão entregando, mas vocês estão fazendo a metade do que uma pessoa alocada aqui fisicamente faria, né? A entrega de vocês, a capacidade de vocês e a performance de vocês está muito abaixo. Eu perguntei ao cliente se ele tinha alguma base ou alguma métrica. Ele não tinha para responder essa pergunta, mas ele tinha a sensação. Então, não negar o feedback do cliente foi algo importante, porque aí você pode tomar uma ação. E estudando o problema e acompanhando e trabalhando junto e trazendo o cliente, ou seja, os líderes de projetos, os engenheiros, por parte do cliente para perto da nossa equipe, fazendo essas rodadas de revisões mais frequentes, nos ajudou a colaborar mais e a entender melhor os problemas. E aí, como mostra aqui o modelo, né, foram propostas as mudanças, em muitos casos, pela própria equipe, né, e a própria equipe sentiu o caos e se comprometeu em sentir, primeiro piorar, né, primeiro a dor, para depois integrar as soluções e trazer aí melhores resultados na nova situação. Então, como você pode ver aqui na linha do tempo, na verdade, aconteceram vários ciclos, né, desse gráfico aqui na performance do time como um todo, e para finalmente a nova situação, a velocidade e a diminuição dos tempos de entregas acontecerem de fato, né? Então aqui vem finalmente os resultados, né? Em 2017, nós estávamos tendo em todos os projetos, somando todas as features, correções de bugs, programas e tudo que estavam, todos os pacotes de software que estávamos para você ter uma ideia, uma validação ela podia levar de um pouco mais de 30 dias, e ainda além disso ainda tinha o delay. Por quê? Porque eles eram projetos de hardware, ou seja, eles tinham uns requisitos de qualidade muito altos, o que levavam aos testes serem bem longos, né? E aqui, com essas mudanças e esses incrementos feitos no nosso processo, né, nessas melhorias, você vai ver aqui a redução desse lead time para 52 dias. Então, assim, para nós foi realmente valeu a pena
todo o esforço, todas as inspeções, todas as revisões e adaptações continuadas, né? Inclusive, nesse período, ainda tivemos o desafio do problema de retenção de talentos, né? Que as pessoas aqui na nossa região, elas na área de tecnologia, elas são muito disputadas, né? Esse gráfico aqui já é o lead time por mês, só para você ter uma ideia que em muitas ocasiões as melhoras e piores não estabilizadas no primeiro ano de 2017, né? Então você vê uma variação muito grande para depois, ao chegar no final de ano de 2017, as mudanças realmente começarem a fazer efeito. Aqui eu trouxe uma visão de histograma, né? Que ele faz a classificação e o agrupamento de acordo com as frequências, né? Então você vai notar que em 2017 uma, uma, uma falta enorme de previsibilidade, né? Então, com vários picos, ou seja, qual que seria a melhor solução para analisar esse histograma seria separar os problemas, os projetos, para visualizar melhor o que estava acontecendo em cada um deles, né? Mas aqui, para você ter uma ideia da média, né, de 120 dias aqui, era muito difícil você dizer, por exemplo, para o cliente quando que você ia entregar alguma coisa, já que a distribuição dos resultados das entregas estavam totalmente difíceis de prever, né? Difíceis de acompanhar. Você vê, tinha pontos lá no final da cauda e outros bem menores, né? Algumas entregas que chegavam a ter 10 dias, né? E depois desse trabalho feito em conjunto aí com o nosso cliente, os resultados vieram começar a aparecer em 2018, né? Você vê aí a cauda afinando, né? Ficando mais baixa, né? E os resultados se acumulando, né? E a frequência dos resultados se agrupando de uma melhor forma aqui no início. Então, como você pode ver nos grupos de 10, você tem aqui na média, né, eu posso identificar que em 50% dos casos eu consigo entregar em 52 dias. Se você tiver um estatístico na equipe, você pode pedir para ele fazer um desenho aí da distribuição normal, ele pode analisar os 6 sigma para dar uma previsão até melhor. Eu não vou falar sobre essa questão essa noite. Bom, aqui eu tenho um comparativo para você ver sobre a questão. Ah, beleza, você tentou diminuir o lead time, mas você diminuiu a quantidade de entrega? Não, muito pelo contrário. Apesar dos esforços da equipe, né, com a redução do lead time e a diminuição dos tempos, das perdas, né, no processo, isso trouxe um aumento de produtividade. Então a equipe conseguiu preencher aqueles gaps, né, aqueles vazios, e acabaram entregar mais pacotes de software, né, mais features, mais problemas resolvidos aí nesses projetos, né? Bom, então trago essa frase aí do John Maxwell, né? A liderança não é título, cargo ou gráficos. A liderança é uma vida influenciando a outra. É muito importante ter e incentivar bastante a liderança na equipe, para que os líderes da sua equipe e os seus engenheiros, desenvolvedores, eles também possam tomar ações e atitudes para ajudar a melhorar a comunicação com o cliente, né? Para ajudar a diminuir esses gaps, diminuir